Bem-vindo à nossa série de entrevistas sobre a carreira do psicoterapeuta, como campanha do mês de março do blog da Abrap. Esta coordenada por mim, Tati Schneider, diretora de publicações e coordenadora do blog da Abrap. E hoje nós temos o imenso prazer de conversar com a Lia Padovan. Ela irá compartilhar conosco a sua trajetória. Lia é psicóloga clínica especialista em psicoterapia de adultos, terapia de casal e familiar, terapia comunitária, atendimentos presencial no Paraíso e online no consultório virtual seguro, CVS. Atualização profissional através de cursos e outras atividades científicas realizadas no Brasil e no exterior. A Lia colabora com a escrita de capítulos de livros e dá aula em grupos de estudos e realiza supervisão clínica para profissionais. Lia, em nome da Abrap, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, me sinto muito honrada, né? E eu esqueci de te passar uma informação. Eu sou associado da BRAP também Muito e importante. faço parte do Grupo Singularidades. Duas coisas que acho que são importantes a gente mencionar aqui, né? Então, a BRAP é uma instituição assim, muito importante que eu acho que contribui muito com os psicoterapeutas. É uma honra estar aqui com você. A honra é toda nossa, Lia. Lia, eu gostaria de te perguntar o que despertou o seu interesse pela psicoterapia e como que foi o início da sua carreira? Vamos lá. O início da minha carreira, assim, o meu interesse, aliás, primeiro, começando pelo meu interesse, eu acho que eu venho de passa sempre pela história pessoal, né? A gente nunca escolhe uma profissão sem que isso passe um tanto pela nossa história. Então, eu venho de uma família de descendentes de italianos, de uma família que era bem efusiva e Italianos. italianos, falantes altos, né? Muitas vezes brigões, né? Então, dentro desse contexto de família e onde meus pais se separaram quando eu era adolescente, a minha mãe achou por bem, ela já fazia psicoterapia e achou por bem que eu tivesse um apoio terapêutico para lidar com essa transição dentro do contexto familiar. E eu fiz e me ajudou muito, foi muito bom para mim. E eu achei tão interessante, tão bom, tão gostoso esse trabalho. E quando eu fui escolher a minha profissão, né, que eu escolhi a psicologia, eu estava entre nutrição e psicologia. Eu passei nas duas, mas eu acabei, meu coração me pediu para fazer psicologia, né? E dentro da psicologia, enquanto eu fui fazendo a faculdade, o meu interesse sempre foi pela clínica, né? Então, de trabalhar com psicoterapia, de ajudar as pessoas a viverem melhor, né? Se relacionarem melhor. Então, tanto para autoconhecimento, tanto para que as pessoas se conheçam melhor e se desenvolvam pessoalmente, os seus recursos internos, como em prol de qualidade de relacionamentos melhores. É, enfim, eu não sei se eu já te respondi ou se você quer que eu acrescente mais alguma coisa, porque assim, dessa jornada de psicoterapeuta, né, eu fui primeiro para a psicoterapia individual, fui fazer minha especialização em psicoterapia psicodinâmica de base psicanalítica no Sede Sapiente, que me ajudou muito, que me deu uma base assim fantástica para como psicoterapeuta. Aí depois eu tive um pedido de pacientes que me pediram, eu estava atendendo um rapaz, um rapaz com problemas neurológicos, Uhum. como sequela de acidente automobilístico, e eu vi que o meu trabalho em psicoterapia com ele não estava indo muito bem. E aí eu fiz uma proposta para a família que eles procurassem uma terapia familiar, que eu achava que fazia mais sentido para eles buscarem esse tipo de ajuda. E aí eu
não quiseram procurar um outro terapeuta, eles quiseram que eu mesma cuidasse deles. Eu falei, gente, mas eu não sou especialista nisso. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos trabalhar por 3 meses como terapia familiar e depois nós vamos avaliar se está indo bem ou não. Então, fizemos isso, começamos o trabalho, eu muito insegura no começo, mas falei, bom, seja lá o que Deus quiser, vamos lá. E isso me motivou aí a procurar a formação em terapia de casal e família. Então, foi de uma solicitação de uma família que eu fui fazer a formação em terapia de casal e família. Eu falei, não, não posso ficar trabalhando aqui sem saber exatamente o que eu estou fazendo. Uhum. Tudo bem, eu tinha algumas ferramentas com os conhecimentos que eu tinha até então, mas não tinha tantas ferramentas assim, né? E a formação em terapia familiar e de casal que eu fiz na PUC, né, que é a terapia familiar sistêmica, também me ajudou muito, agregou muito no meu trabalho. Li aqui relato importante, né? Gostaria de destacar quando você diz, né, que leva isso à família, né, que leva a questão de, naquele momento, não estar completamente preparada nesse sentido, né? A busca por uma especialização, a importância que tem também, né, em nós, psicoterapeutas, buscarmos esse caminho quando deparamos com esse tipo de cenário, né? Então, achei muito importante a sua fala e gostaria de agradecer pela sua disponibilidade, né, em contribuir, compartilhar com a gente, algo muito importante, de fato, né? Sabe, Tati, eu sou muito autêntica no meu trabalho, né? Eu não vou conseguir enganar um cliente meu, né? Então, assim, se eu tenho ferramenta, eu admito. Se eu não tenho, eu admito. E a gente vai decidir juntos o que fazer com aquilo. Porque às vezes a gente tem alguns pedidos que a gente sabe que a gente não vai dar conta e que a gente Uhum, fala não, né? uhum. E tem pedidos que a gente se arrisca, mas que o paciente saiba que onde que ele está entrando, né? E Sim, que ele sim. possa ter liberdade de escolher ficar ou mudar, Não dá. né? Porque ele não é obrigado a ficar comigo. Exato, incrível. E acho que ainda dentro dessa temática, né, que você compartilhou aqui com a gente, a gente tem, né, na nossa trajetória de vida e também profissional, obstáculos, né? E eu gostaria de ouvir, né, alguns obstáculos ou um obstáculo que você pudesse destacar aqui para a gente, que tenha encontrado no início da sua jornada e como que foi a sua decisão, né, ou a sua estratégia para superar este obstáculo. Bom, vamos contextualizar em que ano eu me formei. Faz exatamente 40 anos. Foi em 1985 que eu me formei. Então, a psicologia era muito pouco conhecida, muito pouco respeitada. As pessoas falam, ah, isso é coisa de louco, isso é coisa de quem não tem o que fazer. Então, assim, acho que o primeiro desafio foi lidar, inclusive, com a visão preconceituosa e muitas vezes de desqualificação de algumas pessoas, né? E então, primeiro foi de fazer as pessoas enxergarem para que serve essa profissão, e sendo que assim, você ajuda, mas é uma profissão que é difícil explicar o que acontece exatamente dentro de um consultório e como isso mobiliza e modifica a vida das pessoas, né? E quando eu era muito mais inexperiente, né, ou bem inexperiente ainda, era muito mais difícil eu encontrar palavras, subsídios para mostrar a importância disso para as pessoas. Como é que eu fui super? Bom, primeiro assim, a primeira indicação veio de um colega de faculdade, né? E, e aí depois vem um, vem outro, não sei o quê, mas o consultório no começo vai bem devagar. E eu precisava de mais clientes. Aí, depois de algum tempo, eu me inscrevi num plano de saúde e atendi pelo plano de saúde CACI, que é a Caixa de Assistência aos Funcionários do Banco do Brasil. Então, isso deu
Eu fui tendo muitos clientes, atendi muita gente, né? Tinha que trabalhar bastante porque a remuneração não era condizente com o nosso trabalho, então trabalhei muito por um tempo. Hoje não atendo mais nenhum plano de saúde. E no começo, antes de ter essa movimentação no consultório, como é que eu tinha a questão da subsistência, eu tinha que me manter, né? Então eu precisava de recursos financeiros, esse era um outro desafio, né? Então eu trabalhei com pesquisa de mercado. Eu, antes de me formar, eu fiz um trabalho freelance, indo para Brasília visitar minha irmã, ela estava coordenando uma pesquisa de mercado, ela falou, você não quer fazer? Eu estava de férias. Eu falei, vamos lá, me dei super bem. Aí a agência que estava contratando a minha irmã lá em Brasília era daqui de São Paulo e quis me contratar também para trabalhar para eles aqui em São Paulo. E eu comecei a fazer entrevistas qualitativas. Então, eram entrevistas que eu tinha um roteiro e que eu tinha que desenvolver aquele tema com as pessoas. Eu adorava fazer isso, era muito gostoso, eu era muito bem remunerada, né? Então, teve um período assim que eu trabalhei com isso para poder manter o consultório, até que no momento já ficou eu chegava até viajar, trabalho, tal, fiz alguns trabalhos muito gostosos que eu tenho boas recordações, né? Mas porque eu gosto de lidar com pessoas, essa é a minha essência. Eu não consigo me ver trabalhando com coisas burocráticas. Aliás, o outro desafio é lidar com a burocracia, que é desafiador até hoje para mim. Para mim também. Gente, mas isso foi das histórias que eu falo assim, ai, não queria fazer isso não. Bom, mas precisa, né? Vamos lá. Deixa eu me livrar logo dessa missão para Com tirar do certeza. caminho, né? Mas é isso. Lia, te ouvindo, né, e ouvindo você trazer, né, as suas questões de início de carreira, né, me ocorre, você gostaria de ter recebido algum conselho lá no início de carreira? Olha, eu não sei se necessariamente um conselho. Eu acho que assim, eu acho que até fui bem orientada e estava bem ciente assim das coisas. Eu acho que eu lidei bem, né, com esse início de carreira. Fui buscar ferramentas dentro daquilo que era possível para mim naquele contexto Uhum. histórico, cultural, social, de trabalho e tudo mais, né? Mas eu gostaria de ter tido um pouco mais de informação e de formação durante a faculdade para lidar, inclusive, com as questões administrativas e burocráticas, que elas são, porque a gente é de humanas, então eu gosto do relacionamento. Essa parte, talvez, se eu tivesse tido algum aprendizado na própria faculdade, alguma Uhum. orientação, sabe? Porque você vai aprendendo tudo na raça, que nem agora a gente tem que aprender a lidar lá com, como é que é o recibo? Estava Esqueci o pensando nome, aqui, como é que é o nome dele, do recibo? É. mas é um recibo que a gente faz direto pelo site da Receita Federal, né? Então, aí fica todo mundo, entra nos grupos, está todo mundo perdido com isso, né? Você recebe uma informação aqui, outra ali, e você tem que aprender meio que na raça as coisas. Então, não seria bem um conselho, mas seria assim uma formação melhor para lidar com outras questões que não só o relacionamento humano. Sim, perfeito. Eu senti falta dessa questão da administração, né? Essa administração, seja ela financeira ou mesmo questão de burocracia, né? Como você está mencionando, e me formei em 2002, né? Naquela época também não tive nada em relação, a essa área, né? Então, e faz falta, faz muita falta, Faz muita falta. Tá? faz. Lia, pensando no contexto social e cultural de hoje, né? O que que você tem notado, em relação aos desafios que os psicoterapeutas têm encontrado no início de carreira? Bom, eu tenho pouco contato hoje com
profissionais em início de carreira, né? Eu até faço grupo de estudos lá com o Grupo Singularidades, onde a gente estuda Uhum. lá um autor que é o Marcelo Pachmann. Então, eu dou aula, às vezes a gente dá supervisão nesses grupos e tudo mais. Então, são profissionais já experientes. Então, Tá. assim, a minha troca é mais com profissionais mais experientes. Porém, o desafio, muitas vezes, é a própria clínica, né? O manejo de algumas situações bastante complexas. Além desse desafio que eu já tinha falado, que é lidar com a burocracia, mas isso eu Uhum. já falei. Então, é, mas eu acho que assim, o desafio da própria clínica, porque para a gente atuar bem, o que que a gente precisa, né? Enquanto psicoterapeuta? Bom, você precisa de conhecimento, você precisa de estudo, muito estudo. Depois, você precisa também de uma boa psicoterapia pessoal, né? Não dá para ser psicoterapeuta sem ter passado por psicoterapia. E supervisão, né? Hoje eu consigo atender um monte de gente sem supervisão, mas isso não quer dizer que eu Uhum. também, muitas vezes, não preciso, né? Tem casos que são bem mais desafiadores. Então, é, eu diria que a gente precisa, assim, eu estou lembrando agora, aliás, mudando um pouquinho, lembrando do meu início de carreira, a gente Uhum. começa muito inseguro, né? É difícil você se sentir segura. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que eu estou ajudando? Será que eu não estou ajudando? E o jeito que eu tive para ir lidando com isso foi jogando limpo com os clientes. Está te ajudando? Não te ajuda? Como é que você vê? Como é que, qual o efeito desse trabalho? Até hoje eu avalio o meu trabalho com os pacientes, né? Assim, isso te ajuda? Não te ajuda? Ah, às vezes eu falo assim, eu falo uma coisa, eu falo assim, não sei se eu fiz bem de ter falado isso. Aí eu falo para o cliente, olha, eu falei isso para você, mas eu nem sei se eu fiz bem ou não. Né? Como é que é isso para você? Então, eu devolvo para ele. Então, é sempre numa troca muito genuína, né? Então, eu acho que assim, é muito importante essa clareza, e conforme a gente vai ganhando segurança, mas a segurança vem da experiência, do autoconhecimento, né? Dos estudos. Eu estudo até hoje. Cada vez que eu vou dar uma aula, eu estudo muito, não estudo pouco. Me preparo por um tempão para poder dar aquela aula, para tornar aquele conhecimento, que até para mim às vezes é muito difícil, mas para torná-lo mais um pouco mais fácil, né? Mais acessível para quem está ali estudando comigo. Uhum. Então, eu acho que é um tripé, né? Assim, de coisas que a gente tem nessa formação. Então, a gente também precisa, nessa formação enquanto psicoterapeuta, também de recursos financeiros, porque tudo é muito caro. Então, você vai fazer um curso de formação. Então, assim, a primeira especialização durou 3 anos. Depois eu fiz mais uma de 1 ano e meio. Depois eu fiz mais outra de 3 anos. Depois eu fiz mais a terapia comunitária, acho que foi 2 anos. Não me lembro agora exatamente quanto tempo. Então, assim, é tudo oneroso, demanda Uhum. tempo, dedicação de estudo e recursos financeiros também. Então, conciliar tudo isso é desafiador. Eu acho que para quem está começando uma carreira é mais desafiador ainda, porque você ainda não tem uma clientela e tudo mais. Então, acho que esses são os dos desafios importantes de quem está começando na carreira. Lia, tá uma delícia, né, o nosso bate-papo aqui. Tô aprendendo muito, muito, muito. Infelizmente, nós estamos caminhando para o final do nosso bate-papo, da nossa conversa aqui. E eu gostaria de te convidar para deixar para os psicoterapeutas uma mensagem sua, uma dica ou algo que você acha importante colocar aqui nesse momento. Acho que era isso mesmo que eu ia falar. Que bom, achamos! Resgatei. Que bom! Vamos lá. Bom, eu acho que assim, um conselho, faça psicoterapia, primeira coisa, né? Não queira
trabalhar com outros sem se trabalhar. Então, esse seria um conselho. E eu acho que no início de carreira a gente precisa muito dos protocolos de atendimento, que é o que vai nos dar uma certa segurança, né, acompanhado da supervisão, para começar a fazer um bom trabalho, porque o que vai sustentar a clínica é você fazer um bom trabalho, né? E a gente é especialista também não só no conhecimento técnico, científico, mas em relacionamento. Então, se relacione bem com o seu cliente, né? Porque muito da transformação e da mudança virá da qualidade desse relacionamento, que seja um relacionamento muito genuíno. Então, eu lembro que quando eu comecei eu era muito mais engessada e hoje eu sou muito mais espontânea, né? Então, isso não, o ser espontânea não diminui a qualidade ou a validade do meu trabalho, né? Me deixa mais inteira e eu acho que me aproximo mais do meu cliente quando eu sou mais autêntica, né? Senão, eu viro uma coisa falsa e não dá para trabalhar em cima de falsidade. Você não vai conseguir um trabalho de transformação pessoal com base na falsidade. E reconheça quando você não tiver condição de atender alguém. Porque às vezes a gente esbarra em limites nossos, Uhum. né? Em conflitos seus pessoais, e às vezes não dá para realizar aquele trabalho, mas vai ter outros, não tem problema. Encaminhe aquilo que você não puder atender. De grande responsabilidade, né? É um trabalho de muita É, responsabilidade, nossa, é. né? Mas que eu amo fazer o que eu faço. Percebe-se. Percebe-se, né? Lia, em nome da BRAP, eu gostaria de agradecer a sua participação e contribuição aqui para gente. Muito enriquecedora. Muito obrigada. Foi uma alegria estar aqui com você. Eu acho que esse bate-papo informal foi muito gostoso de participar, né, desse jeito que a gente fez, e fazer essa conversa aqui com você, que conduziu de uma maneira leve, gostosa, foi muito bom para mim também. Ah, que bom, Obrigada. Lia. Eu agradeço. Eu gostaria de deixar aqui um recado da BRAP aos psicoterapeutas e estudantes da área. Nós convidamos você a explorar outros conteúdos em nosso site e também os convidamos para se associarem à BRAP e aproveitar os benefícios de estar conectado a uma comunidade engajada e comprometida com o avanço da psicoterapia. Juntos podemos transformar o futuro da nossa profissão.